Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É quarta-feira. Acabei de voltar do treinamento com a minha unidade militar. Eu fui convocado por 4 dias. Estávamos realizando e ensaiando tarefas que faríamos quando a guerra começar e um pouco antes de T-7 dias. Vou mostrar no meu Instagram, onde há algumas fotos. Então, se você quiser ver no futuro quando eu for para a Ucrânia ou fizer meu treinamento militar, é só conferir meu Instagram. O link está na descrição. Esse é o equipamento padrão de Stone e da infantaria que todos recebem. Temos um fuzil automático Roche dos Estados Unidos da América, 4 carregadores, e o resto do equipamento era novinho em folha. Quando servi na 2ª Brigada de Infantaria, recebemos equipamento muito velho. Agora recebemos um novo. Estou muito feliz, nós nos divertimos bastante. Fiz amizade com muitos caras que eu nunca tinha conhecido antes, já que fui transferido e acabei me conectando com eles. Trabalhamos bem em equipe, ensaiamos nosso trabalho em equipe e também dei meu livro para alguns caras lerem. Todas as fotos foram tiradas por esse cabo legal aqui. Agora, antes de vocês enlouquecerem dizendo por que você mostra os rostos? Por que você não segue Operation Security? Não é segredo, eles mesmos postam as fotos. Já discutimos isso. Tudo bem, então é isso. Vai lá no meu Instagram e segue se quiser ver isso no futuro. Certo, vamos aos assuntos. 21 de outubro. Então ontem, a Ucrânia usou Storm Shadows em solo russo. Eles atingiram uma fábrica química em Bryansk. E eu quero ler para vocês 2 parágrafos da British Broadcasting Corporation, porque eles resumem isso muito bem. O exército ucraniano afirmou ser essencial atacar instalações russas importantes na guerra contra a Ucrânia. Cito: a fábrica química de Bryansk é peça-chave do complexo militar-industrial do Estado agressor. Portanto, essa fábrica química específica é responsável por fabricar peças para as tripulações russas e mísseis balísticos. Ela produz pólvora, explosivos, combustível para foguetes e outros componentes usados em munições e mísseis. Então, sim, foi um ataque muito bom. Quero mostrar a localização para você. Também, veja Bryansk, ao norte da Ucrânia. É um oblast russo e esta é Bryansk. Um pouco a noroeste da cidade fica a fábrica química que a Ucrânia usou junto com britânicos e franceses. Storm Shadows. Eles seguem como arma eficaz e letal se puderem ser usados, porque são muito raros, mas normalmente tudo o que atingem é destruído. Não só essa fábrica química foi atingida, mas também algo que não víamos há um ano. Veja, em 2023 e 2024, a Ucrânia atingiu depósitos de munição russos, arsenais Grau o tempo todo, e eles destruíram praticamente a maioria deles no raio de 500 quilômetros da fronteira ucraniana. O motivo de não vermos mais essas filmagens é porque os russos aprenderam e não acumulam mais munição em pilhas massivas de 10.000 toneladas como faziam antes. Às vezes as coisas falham e informações vazam. Então, junto com a fábrica química, ontem os ucranianos também atingiram o 67º Arsenal Grau em Karachév, Oblast de Bryansk, que já havia sido atingido há um ano. Em 2024 também foi atingido. Essa munição geralmente é armazenada. Você pode ver isso claramente. É assim que normalmente se parece um depósito de munição. Eles têm barreiras de terra separando-os, não ficam empilhados. Quero dizer, os russos não são tão ingênuos. Eles realmente têm barreiras de terra entre eles. Alguns estão até escavados, mas ainda assim ficam próximos o suficiente. Se você atinge eles com 10 a 20 drones, se você acende de 10 a 20 diferentes pilhas de munição, as explosões secundárias detonam a munição, queimando munição para longe do epicentro e incendiando outros estoques. Ainda é possível causar uma grande explosão com as secundárias. Então foi isso que aconteceu aqui no Oblast de Bryansk. Agora, vamos viajar para Daguestão porque houve um ataque massivo de drones ucranianos contra a refinaria de petróleo Darkneft Product. E o motivo pelo qual quero mostrar isso para vocês é porque temos um desses vídeos que mostra exatamente o que os drones ucranianos estão mirando. Eles não miram em uma área aleatória de qualquer refinaria de petróleo. Eles sempre miram na mesma torre, no mesmo detalhe, a torre de refino, que é o coração de qualquer refinaria. Sem ela, o refino não acontece.
E é isso que transforma o petróleo bruto em produtos de petróleo refinado. Você pode ver o drone ucraniano? Olha, ele acertou com precisão insana. Essa torre geralmente tem de 3 a 4, talvez 5 metros de diâmetro. Ela é bem alta. Mas acertar algo assim com um atraso no seu controle e no link de comando não é fácil. Especialmente quando os russos tentam bloquear ou enganar esses drones, o que realmente fazem. Acertar com tanta precisão destaca a qualidade dos drones ucranianos de longo alcance. E esse ataque atingiu exatamente onde precisava. Normalmente eles conseguem. Além disso, esses drones forçaram o aeroporto de Makhatchkala. Todos os aviões, todos os voos foram cancelados por algumas horas específicas. Isso novamente reduziu parte da capacidade total de refino de petróleo da Rússia, aprofundando sua crise da dívida. Vamos analisar isso ao final deste segmento sobre a economia russa. Eles enfrentam uma grande crise de dívida iminente no país. Apenas mais um sintoma disso, da economia russa indo ladeira abaixo. Vamos para Surgut, que é a capital do petróleo da Rússia. Filas enormes se formam nos postos de gasolina, enquanto motoristas esperam horas antes de abrir para comprar gasolina diluída e barata. Agora, alguns carros podem aguentar essa gasolina diluída, né? Carros soviéticos antigos, talvez eles consigam lidar com isso. Mas carros mais novos, definitivamente os fabricados na China e na Rússia, seus motores vão simplesmente. Não sei como se chama isso em inglês quando eles apenas param. Desculpe pela falta de inglês, mas você vai destruir seu motor e ele não vai funcionar mais. Você vai precisar trocar o bloco do motor depois disso. Mas dá para ver uma linha enorme. Nessa mesma área, os russos produzem muito petróleo e gás, refinam o petróleo e fabricam produtos de gás. Ainda assim, há filas enormes aqui. Isso é só para mostrar que as sanções ucranianas, na forma de drones de longo alcance, estão funcionando. Mas a Rússia é um país tão vasto e a infraestrutura de petróleo foi construída pelo Ocidente nos últimos 20 anos. Então, leva muito tempo e muitos ataques, centenas de investidas contra sua capacidade de refino de petróleo, mas já mostra sinais de enfraquecimento. Agora, algo fora do padrão, porque pela primeira vez, duas refinarias de petróleo na União Europeia pertencentes à Rússia pegam fogo. Eu sei que é estranho, a frase é estranha. Duas refinarias de petróleo russas, usadas para refinar o petróleo do oleoduto Druzhba vindo da Rússia, explodiram na União Europeia. Como sabemos, a Ucrânia tem atacado o oleoduto Druzhba, mirando estações de bombeamento em oblasts russos. Então, o oleoduto Druzhba não seria mais fisicamente capaz de bombear qualquer petróleo bruto para a União Europeia, especificamente para a Eslováquia e a Hungria. Há refinarias que recebem óleo do Druzhba e o refinam. Elas não pertencem mais à Rússia, mas ainda são controladas por empresas russas. Número 1, a refinaria Petrotelukoil na Romênia, de propriedade da Rússia, e número 2, a refinaria MOL Danube no regime fantoche do Kremlin, na Hungria. Ambas pegaram fogo. Você pode ver isso no vídeo. É estranho, porque eu olhei esse vídeo e ouvi. Eu ouvi curva. É sempre ótimo ouvir essa palavra. Então, eu imagino que a gente não tem nenhuma informação, mas estou supondo que é trabalho ucraniano. Eles realmente querem garantir que a União Europeia se livre do seu vício em petróleo russo, já que ainda em 2025 mais de 10 bilhões de euros foram injetados pela União Europeia no orçamento russo comprando gás e petróleo. Então sim, os ucranianos eu realmente espero que sejam os ucranianos focando nessas capacidades de refino pertencentes ao petróleo russo em solo da União Europeia. É uma situação muito estranha, eu sei. Vamos dar uma olhada no panorama macro, um verdadeiro problema de déficit russo. Eles têm um déficit governamental enorme, com alguns oblasts operando com déficits de 30%, 40% e até 50% este ano, algo gigantesco para governos. Vou explicar a situação de alguns oblasts russos para você entender o panorama geral da Rússia. A região de Arkhangelsk,
com cerca de 1 milhão de habitantes, tinha 50 milhões de rublos, 620 mil dólares em reserva, apenas 0,03% do seu total. Orçamento anual de 156 bilhões de rublos, menos de 1% das reservas da Kalmúquia. Os 40 milhões de rublos restantes eram 0,1% do plano de gastos anual. Então esse é o dinheiro para gastar que eles têm sobrando em comparação ao orçamento anual. Em Volgogrado, as reservas caíram para 100 milhões de rublos, 0,04% do orçamento anual de 196 bilhões. Isso é de acordo com setembro. Então, há um mês, elas tinham caído para a linha zero. Não sobrou nada. Nos últimos 4 meses, Belgorod tinha só 200 milhões de rublos, ou 0,1% do orçamento de 184 bilhões de rublos. Esses russos robustos estão basicamente falidos. Se não receberem uma grande injeção de dinheiro de Moscou, do governo central, vão dar calote em tudo o que fizerem. Quero dizer, eles têm que pagar pela limpeza da neve, né, pelo funcionamento da iluminação pública, tudo o que os governos locais fazem no seu país e também na Rússia. Tudo isso custa dinheiro. E se não houver dinheiro para pagar, esses trabalhadores da infraestrutura, hospitais, aquecimento, eletricidade, motoristas de ônibus, tudo o que o governo da cidade faz, esses caras não serão pagos. E isso será um desastre. Eles ficam sem dinheiro. Em setembro, as reservas de Murmansk caíram para menos de 1 bilhão de rublos, apenas 0,7% do orçamento anual. O bastante para 2 dias de gasto. Há uma lista de oblasts russos que têm de 1 dia a 1 semana de dinheiro para gastar antes de ficarem completamente sem nada. Isso foi em setembro. Agora é outubro. Ao todo, 67 regiões fecharam o primeiro semestre no vermelho. Ou seja, o segundo semestre terá que ser pago pelo governo, e eles não pagam, eles realmente não pagam. Vai ser apenas uma onda de inadimplência de pagamentos, inadimplência de salários. Imagine se você trabalha para o governo local e a administração da cidade simplesmente não te paga. É isso, você não recebe seu salário mensal, acabou, não tem nada lá, eles não podem te pagar. Então eu tô pintando um certo quadro. A economia russa está ferrada e é isso que estou mostrando, essa é a realidade. No segmento final do vídeo, na linha de frente, é exatamente o oposto, Pokrovsk. Gopians, eles estão indo muito mal para os ucranianos. Os russos penetraram até o centro das 2 cidades. Vamos analisar isso, mas ainda não chegamos lá, só para você saber que essa situação é tão contrastante. A economia russa e a Ucrânia estão sofrendo grandes golpes, especialmente na linha de frente. Ok, vamos continuar sobre o calote. O calote de todo o país russo. O país russo está se aproximando do calote. Em setembro, 163% dos gastos do orçamento federal foram destinados ao serviço da dívida interna na forma de títulos. Veja só, essa linha branca aqui é setembro de 2025, quantidade de despesas. 15 foi para o serviço dos títulos. Eles estão emitindo e estão emitindo cada vez mais. Como os russos, você pergunta, se não tem dinheiro para salários desde setembro de 2025, o que fazem? O governo central emite cada vez mais títulos, basicamente pegam dinheiro emprestado do próprio povo e eles obrigam as empresas a comprar esses títulos, então eles forçam as empresas a emprestar dinheiro para o governo. E com isso, os juros dos títulos e o serviço da dívida aumentam. Despesas do orçamento federal da Federação Russa com o serviço da dívida pública devido ao próprio povo. Veja como isso cresce rápido, como em qualquer país, como a Alemanha, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial fizeram isso, a Alemanha, todo país em guerra ou que precisava de nós fez isso nas 2 guerras mundiais. Todos fazem isso. Se você vencer a guerra, você vai pagar seu povo de volta. Se você perder a guerra, o país vai passar por um colapso econômico enorme. O Kremlin normalmente lucra com petróleo e gás, considerando o custo russo para extrair, embarcar e exportar ou enviar o barril por oleoduto. O preço médio geral, que varia, é claro, fica em torno de 15 dólares por barril. Alguns falam 45, mas é 15. Os russos pagam 15 para extrair um barril. Neste momento, o preço do Ural caiu para 47 dólares por barril. Já foi 80, 70, 60, 50 e agora 47
O Brent está em alta, claro, cerca de 15 a mais, o Ural é vendido com desconto. Então, os russos ainda recebem cerca de 200% de lucro sobre o preço, mas eles fizeram o orçamento considerando cerca de 70 por barril, que é o quê? Me corrija se eu estiver errado aqui. 450% de receita extra. Você pode pensar, ainda recebem 200 a mais do que produzem. Bem, os orçamentos deles já tinham levado em conta muito mais do que isso, então eles têm um déficit insano. É difícil descrever o quanto de dinheiro eles estão faltando agora, e os preços do petróleo estão caindo no mundo neste momento. No geral, Brent e Ural. Além disso, a Rússia perde seu status de maior fornecedora de gás do mundo. Ela ainda mantém esse status e exporta cerca de 151 bilhões de metros cúbicos de gás. Nos Estados Unidos, 129, mas isso está prestes a mudar. A Rússia seguiu líder no mercado global de gás por décadas, inclusive em 2024, cerca de 151 bilhões de metros cúbicos em 2025. O fornecimento de gás por gasoduto da Rússia deve se manter próximo ao do ano passado, enquanto as exportações de gás natural liquefeito devem diminuir em 2% ao mesmo tempo, de acordo com a previsão do Departamento de Energia dos Estados Unidos da América. Agora é quando os Estados Unidos da América chutam a bunda da Rússia. As exportações do país subirão para 155 bilhões de metros cúbicos anuais, fazendo os Estados Unidos da América ultrapassarem a Rússia e liderarem em fornecimento de gás. Primeiro, os Estados Unidos da América tiram clientes da Rússia. Segundo, quando os Estados Unidos da América aumentam sua produção, isso vai baixar o preço do gás. Claro, o gás dos Estados Unidos da América é muito mais caro do que o gás russo, mas ainda assim isso afeta a Rússia quando qualquer país do mundo aumenta sua produção de gás. E, finalmente, eu concordo com isso. A Europa deve eliminar todas as importações de gás e gás natural liquefeito russo via Holanda e outros portos da União Europeia. Nós ainda importamos gás e gás natural liquefeito russos, o que é vergonhoso. Agora, amigos, vou ao açougue e compro café todo mês. Membros, vocês são os heróis do canal. Não faço isso há uma semana porque não tivemos muitos novos membros, mas agora que tenho 4 para vocês, vou fazer seus ouvidos sangrarem. Roberto Thomas Rangideus, olá João Bjorkum. Toda vez que você vai e volta, bem-vindo de volta. Guran estava no grupo. Fico feliz que sua língua tenha. E, você sabe, com os pontos eu não sei. Turquia. Húngaros e estonianos têm isso. De onde você é? Guran ou Vaspak? Fico feliz em ver letras familiares. Também vou ler para você um bom comentário de um vídeo anterior. Eu estava falando no vídeo anterior sobre a infantaria naval russa, sua história e como eles foram dizimados na Ucrânia, e Peter Ock disse o seguinte: a infantaria naval russa sempre foi carne de canhão. Na Segunda Guerra Mundial, muitos milhares de marinheiros desempregados, aqueles sem navios, foram recrutados e formados. Formaram batalhões navais improvisados que eram totalmente descartáveis, enquanto os batalhões de infantaria naval, propriamente ditos, eram mantidos na reserva e usados apenas em algumas batalhas-chave. Como você falou, eles têm ótimos agentes de imprensa, não? Como qualquer unidade de elite russa, os Sitniks ou a infantaria naval. Eles têm uma imprensa incrível, vídeos desses caras quebrando tijolos com a cabeça, dando mortais e simulando lutas noturnas com facas. Mas o histórico deles em assaltos, quero dizer batalhas, no passado não foi tão bom, e agora a Ucrânia mostrou isso. Esses caras são usados apenas como infantaria comum, que avança como qualquer outra infantaria sob fogo, sem fazer o que foram treinados e destinados a fazer. Agora, vamos para a seção da linha de frente. Tenho vários vídeos para vocês hoje. Vamos analisar e assistir aqui. Os russos fazem outro ataque genérico de moto, como sempre fazem. As motos evitam esses campos devido às minas borboleta, anti-infantaria e anti-tanque. Eles seguem por essa estrada e lançaram 2 cortinas de fumaça. Fumaça de artilharia ou fumaça lançada por um drone em 2 lados dessa estrada.
Você pode ver uma ou duas, essa é a cortina de fumaça, porque aí os ucranianos teriam dificuldade para atingi-los com fogo direto de armas, mas drones, é claro, podem fazer isso. Se usar errado, é isso que acontece com a fumaça. Entendeu por que usar direito? Esses caras estão a 80 ou 90 quilômetros por hora, uns 50, 60 mph. Passe pela cortina de fumaça, primeiro, imediatamente para o tanque logo atrás. Ele não vê porque a fumaça, nesse caso a fumaça russa, funciona para os ucranianos. Olha, o primeiro foi direto para o tanque, o segundo quase erra, mas consegue. Você tem um esquadrão em bicicletas. Eles avançam, lançam a cortina de fumaça e não são os ucranianos que acabam com eles um por um, é o próprio tanque queimado deles. Após a fumaça, observa o segundo motociclista que passa e retorna ao perceber o que acabou de evitar. Ele sabe que todos vão bater e só ele ficará vivo aqui, por isso não faz mais sentido seguir. Ele vai voltar, olha para o terceiro. Mais um bam na fumaça no tanque. Ele já foi para o quarto, quinto, bam. É uma montanha de carne e só aquele que mal conseguiu vai voltar. O resto deles só fez um estrondo. Não tinha ucranianos envolvidos, eram russos. A fumaça e o tanque deles queimando. E um esquadrão inteiro de motociclistas foi eliminado por eles mesmos com essas motos. E com a Rasputitsa da temporada de lama e chuva se aproximando, os russos também estão procurando seus arrecadadores de fundos, seus civis para ajudá-los. E aqui, o propagandista russo Solovyov entra em cena. Você sabe, esses caras no vídeo anterior estavam usando motos. Os russos também usam bugs. Esses bugs específicos são doados por Solovyov e seus doadores, suas campanhas. Olhe para eles. Isso parece ser um metal muito macio e madeira, e esses não parecem ter nenhum tipo de suspensão. Eles são bem baixos, o pneu é bem pequeno e eles não têm suspensão. Os bugs deles, muito robustos e rígidos, você poderia usá-los para ataque em junho e julho. O solo é duro e seco, mas agora o solo está molhado e eles não conseguem, vão ficar presos na lama. Primeira vez que eles vão. Estou aqui para afirmar que ele roubou o dinheiro, comprou os bugs chineses mais baratos e ficou com o restante. Porque é o Solovy, claro. O blogueiro russo Zé Bosniakov acusou o propagandista russo Solovyov de fornecer equipamentos baratos e inúteis para a linha de frente através da fundação de Solovyov. Especificamente, bugs que os soldados russos simplesmente abandonam para enferrujar e nem querem usar, escreveu Bosniakov. Dos combatentes na operação militar especial, aqui estão os bugs do Solovyov e da fundação dele que ele nos forneceu. Eles são só metal, madeira e uma pequena unidade motorizada. Nem nos preocupamos em enviar essa vergonha para a batalha. Eles só apodrecem e enferrujam sem uso na retaguarda. Essa porcaria vai emperrar na primeira garrafa que encontrar e a velocidade deles é extremamente baixa. Todos os drones FPV serão seus. Soloviev gravou vídeos chamativos com essa sucata para o relatório. E sim, eu diria, o preço na Rússia por um desses na China, Rússia, não importa o preço. Muito barato. Olhe para a direção, o sistema de direção ou tecnologia. Se é que dá para chamar assim, eu diria que você paga cerca de 1.000 por um desses, talvez 2.000. Eles são extremamente baratos e parecem ser mesmo. E a fundação do Solovyov movimenta milhões de dólares. Então o Solovyov simplesmente roubou muito dinheiro. Vou mostrar um vídeo de ucranianos destruindo. Isso foi ontem. Ucranianos destruíram aeronaves leves russas. Falamos dos Yak-52. Russos e ucranianos usam essas aeronaves leves para subir. Tem um piloto e tem um cara atrás com uma metralhadora leve. E eles usam isso para destruir, no caso ucraniano, os Shahads russos e, no caso russo, os drones ucranianos saqueados. Então, os ucranianos estão caçando essas aeronaves e o que também, porque elas são defesa antiaérea. Ou seja, agora, quem diria que esses aviões seriam defesa aérea? Mas eles são eficazes, baratos e fáceis de operar. E bum, um deles se foi. Eles não são caros. E temos outro sendo eliminado aqui. Em qualquer tipo de conflito moderno, você nunca esperaria que esses aviões específicos fossem usados em qualquer função, já que eles pertencem, mais ou menos pelo seu estilo, a eventos esportivos ou à Primeira ou Segunda Guerra Mundial.
Aqui, eles atuam nos dois exércitos, destruindo drones de asa fixa de longo alcance dos adversários, já que o sujeito atrás com a metralhadora pode derrubá-los facilmente. Os ucranianos usam muitos deles, e agora estão tentando destruir os russos, como podemos ver. Agora, meus amigos, vamos para Bakrovsk. Recebi este relatório há 2 dias e vou ler outros mais recentes para vocês. Não vou mentir, a situação está realmente ruim em Bakrovsk e em Kupiansk. Quando a economia russa vai muito mal e os ataques ucranianos de longo alcance têm grande sucesso contra refinarias de petróleo, a situação para os ucranianos difere em Pokrovsk e Kupiansk. Em Bakrovsk é outra situação. Situação piora rapidamente. Grupos de assalto dos ocupantes se fortificaram no centro da cidade. Estão armando emboscadas não só contra combatentes ucranianos, mas também atirando em civis que aparecem em sua visão. E os russos atiraram. Temos imagens, mas não vou mostrar para vocês. Vocês mesmos podem procurar. Assim como em Bucha e Irpin, eles atiraram em cerca de 10 civis a queima-roupa na rua. Desse jeito mesmo. Então, é uma repetição de Bucha e Irpin. Se você sabe, você sabe. Em breve, os ucranianos devem iniciar a limpeza para eliminar totalmente os russos infiltrados no flanco sudoeste da cidade e recuperar o controle desse setor. Isso foi há 2 dias. Essa operação de limpeza está acontecendo agora, mas não vou afirmar que eles já terminaram e limparam tudo. Nenhum russo tem presença no centro de Bakrovsk. Essa é a verdade. Também é importante notar que a cidade, e especialmente as batalhas urbanas, ainda não começaram. E a empolgação generalizada de Zamsi é, para dizer o mínimo, exagerada. Veja, esta é Bakrovsk e os russos estão se infiltrando. Você pode ver. Eu não vejo. 13 de outubro no dia 17 de outubro. Sul, esta estrada vai para o centro de Bakrovsk. Os russos seguiram isso e ampliaram os flancos, tomando esses subúrbios. E a situação piora ainda mais. E os combates agora estão acontecendo no centro da cidade. Isso não significa que os russos tomaram certas áreas. Isso indica que seus DRGs ou grupos de assalto foram descobertos nessa área. Os ucranianos assistem aos vídeos enquanto atacam com drones FPV e artilharia, destruindo prédios inteiros. Existe uma opção ou uma possibilidade de que os ucranianos vão empurrar completamente isso de volta e cortar o acesso. Mas isso ainda não aconteceu. Alguns dizem que sim, eu nego. No momento, só temos muitos vídeos. Desses vídeos, este é o centro de Bakrovsk, esta é a estação de trem, e estes são ataques ucranianos, e eles não estão atacando os próprios. Esses são os russos na estação de trem, enquanto os ucranianos desmontam os prédios para eliminá-los. Esses não são batalhões de russos, são pequenos grupos específicos que conseguiram atravessar as linhas e estão isolados. Agora, o tempo vai mostrar se eles vão conseguir se conectar por algumas ruas com a força principal russa, mas neste momento, há pequenos DRGs em prédios específicos sendo demolidos pelos ucranianos. Agora vou ler para você porque isso é possível. Os russos não deveriam estar em Bakrovsk. Existe uma lista de erros e falhas dos comandantes ucranianos que possibilitaram que os russos penetrassem no centro da cidade. Esses são os erros. Se não falasse disso, não estaria sendo totalmente sincero com você. Houve 3 situações diferentes que aconteceram no último mês ou 2 que levaram a este momento. E por essas 3 situações nos últimos 6 meses, minha previsão é que a Ucrânia vai realizar uma luta eficaz, mas lenta. A retirada de Pokrovsk se assemelha a Bakhmut e Avdiivka, os russos sofrendo baixas massivas, mas tomando Pokrovsk no final. Confira. Número 1. Uma situação em que um comandante de brigada mentiu ou escondeu a perda de posições na zona de responsabilidade. Então, o comandante da subunidade não relatou o problema. Número 2. Uma situação em que o comandante de uma unidade tática ou operacional ignorou ou escondeu relatórios enviados pelos comandos das brigadas subordinadas. E isso pode ser resumido pelo comandante superior não reagindo aos relatórios das subunidades. Tudo isso são fatos específicos que aconteceram. Não vou ler para poupar seu tempo, mas todos ocorreram em 2025, em datas específicas. Posições específicas foram perdidas ou ignoradas e a perda delas foi ignorada. Por isso os russos avançaram. Número 3.
Situação em que comandantes de brigada e de unidade tática ou operacional mentiram. Isso aconteceu em junho de 2024, então há um ano. Portanto, isso pode ser resumido como tanto os comandantes inferiores quanto os superiores mentiram. Basicamente, uma escalada do caso A para proteger certos oficiais e sua reputação. Há uma questão sobre isso. Existe oficiais comandantes emitindo ordens políticas para o exército ucraniano, sem levar em conta a situação no terreno. Ocorre o mesmo com os russos, porém em escala bem maior, e também entre os ucranianos. E isso imediatamente se converte em perdas massivas. E posições mantidas que não deveriam ser mantidas, ou posições perdidas que não deveriam ser perdidas. Eu poderia entrar em detalhes aqui, mas isso tomaria muito tempo deste vídeo. Eu acabei de resumir isso de forma bem ampla. A questão é que certas posições ao redor de Pokrovsk foram relatadas como invadidas há alguns meses e não foram relatadas para salvar a reputação de alguns comandantes. Então os russos avançaram e avançaram, e quando essa informação chegou aos superiores, já era tarde demais. E isso aconteceu muitas vezes. A principal questão é que aquela informação não está chegando aos oficiais comandantes no topo no momento certo, ou chega até eles diluída, ou é uma mentira. Eles distorcem a situação real, a informação real não chega até eles em tempo real. Os comandantes temem por suas posições e reputação. Outro problema do exército ucraniano que também afeta os russos, mas vou focar nos ucranianos agora, porque eu acho que não muitos canais falam sobre isso que vocês assistem, porque eu sei o que vocês assistem, eu vejo isso nas análises do YouTube, eu sei do que esses caras falam. Eles geralmente não abordam os problemas ucranianos, e acho que vocês deveriam saber disso. A escassez de mão de obra na Ucrânia segue como questão central, especialmente com a proximidade do fim de outubro de 2025. Já se passaram 2 anos desde que nossos alertas começaram sobre o déficit crescente. Agora, estima-se que o déficit seja de cerca de 10 mil soldados por mês. Esse é o déficit. Durante esse período, isso equivale a mais de 20 mil soldados que nunca foram rotacionados, treinados ou enviados para reforçar as defesas. Mesmo com muitos homens e mulheres aptos entre 25 e 40 anos, a mobilização segue limitada, o que ainda encoraja a Rússia. Cada mês de atraso aprofunda a deficiência visível em toda a linha de frente, onde as unidades ucranianas lutam para repor seus efetivos. Unidades na linha de frente estão lá há 2 anos sem rotação. A estabilidade mental e a capacidade de combate deles estão em torno de 30%. Se você entende alguma coisa sobre isso, então sabe que existe um tempo específico para um soldado na linha de frente. E se você ultrapassar esse tempo, a capacidade de combate se degrada muito rápido. Um soldado cansado, um soldado com fome, um soldado desmoralizado luta muito pior do que um soldado motivado, com fé e treinado. Existe uma diferença enorme e há uma escassez de pessoal, então a situação em qualquer linha defensiva ucraniana está bem ruim. Agora, dito isso, os russos sabem disso e eles também recebem essas ordens políticas. Eles recebem ordens que ignoram a situação real na linha de frente. Vamos para Zaporizhia e Dnipropetrovsk, onde os russos têm avançado de forma bastante ativa no último mês. Vou mostrar para vocês. Essa área é muito problemática para os ucranianos. Deixe-me chamar sua atenção para esta área bem aqui. Vou voltar no tempo. Dê uma olhada. Então, os russos vêm acumulando blindados nessa área há 6 meses. Agora eles começaram a usar. Vou mostrar para você o 4º ataque blindado só na última semana. Quero analisar isso, pois ataques blindados como esse são raros hoje. Russos têm problemas com blindados, mas se acumularem ainda conseguem usar. Eles sabem dos problemas de escassez de Marabauer ucraniano e têm uma ordem superior. Agora você usou blindado? Vai. Temos informações de que as defesas ucranianas estão caindo. Vai. Bem, isso é meia verdade. Os russos. Esse caso específico foram 26 veículos blindados. Vamos analisar. 1 minuto. Então temos 2 PTRs bem aqui, descarregando ambos. 1,5 pelotão. 15 soldados estão em cima e dentro. Todos descem. O primeiro quer descer. O Shakespeare já acerta na traseira. 1.
O que nos indica que esse primeiro comandante do Partido dos Trabalhadores Rurais não tem consciência situacional nenhuma. Ele não sabe onde estão suas tropas nem o segundo BTR. Agora ele faz a volta para retornar. Ele entra em pânico, é um pânico total. O segundo BTR faz o mesmo. Eu não vejo isso, mas imagino que ele atropela alguns dos próprios homens. Acho que sim, ok. Ele exala. Além disso, agora aqui estão 3 soldados que se juntam em um grupo e um projétil atinge eles. O resto dos soldados quer chegar a este prédio, mas 2 deles estavam deitados aqui, então agora eles carregam esses 2 juntos para esse prédio. Um dos BTRs foi destruído por um drone, o segundo BTR também foi destruído por um drone. Agora um tanque ucraniano entra em cena, olhe só, e ele atira nesses 2 prédios onde estavam o resto dos sobreviventes. Ele coloca toda a sua munição nesses prédios, destruindo assim a maioria desses veículos blindados. Nós não vemos a destruição do restante deles, mas isso foi relatado. E toda essa força de ataque foi destruída. Essa é a 4ª nesta semana. Os ucranianos enfrentam sérios problemas de efetivo, enquanto os russos recebem ordens cegas para ocupar áreas sem considerar a oposição. Eles avançam com blindados novamente, como em 2023, e o resultado se repete. Eu só quero mostrar para vocês os erros dos 2 lados, sem filtro. Então é isso. Amigos, voltarei com informações sobre a economia russa, linhas de frente e possíveis notícias internacionais na sexta-feira. Metade de vocês não está inscrita. Inscreva-se para ser notificado quando eu postar na sexta. Clique em inscrever-se. Até lá, meus amigos Slava Ucrânia. Tchau.